Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Leaders AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. Hoje nós vamos falar sobre um dos setores mais implacáveis da economia, a aviação. A minha convidada tem uma trajetória que passa pelos desafios mais típicos desse setor. Chapter 11, pandemia, recuperação judicial, períodos entre guerras e uma série de outras questões que ilustram muito bem o que é liderar sob constante turbulência. Hoje eu tenho o prazer de convidar aqui Tatiane Mendonça. Tatiane Mendonça construiu a sua carreira sempre na área financeira. Hoje ela é CFO da Swissport no Brasil e já tem passagens pela Avianca e pela Gol como CFO. Hoje nós vamos entender como é que é essa liderança sob pressão e aprender algumas lições que podem ser usadas para todas as áreas. Tati, que prazer ter você aqui comigo, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, o prazer é todo meu. Chega a ser assustador ouvir alguém falar como você falou, né, de tudo que já passou. Você fala, gente, como é que eu sobrevivi a isso? Nossa, hoje você vai nos contar, porque quando nós fizemos a nossa conversa de briefing, eu realmente fiquei impressionada com algumas histórias, Tati. Então, eu tenho certeza que vai ajudar várias pessoas, porque hoje líderes estão passando por pressão em todos os setores. E você é PhD em lições que são extremamente válidas. Mas antes da gente entrar no negócio, conta pra gente quem é a Tatiane e como ela chegou até aqui. Ai, gente, a pergunta tricky, hein? Pergunta para responder no consultório da analista. Mas vamos lá. Bom, a Tatiane é uma pessoa que nasceu num ambiente muito humilde. Então, meu pai é eletricista, minha mãe dona de casa. Acho que eu até já cheguei a comentar um pouquinho em algum outro podcast. Mas, então, foi uma origem tranquila, humilde, mas que nasceu com esse inconformismo, que eu não sei, esse veio do útero da minha mãe mesmo. De achar que, assim, o ambiente não vai determinar onde você vai chegar. E muito rápido, eu percebi que a única forma que eu teria de alcançar os meus objetivos seria estudando. E é uma coisa que eu amo fazer. Então, eu estudo, assim, por tesão mesmo, assim, sabe? O lifelong learning é um nome lindo, mas eu gosto muito de aprender, sou muito curiosa, sempre fui. Então, dessa origem, eu estudei em um colégio estadual a vida inteira, não sabia o que prestar no vestibular. Então, sabe quando você pega, na época, né, assim, para geração mais nova, na época era no papelzinho, tá? Verdade. Você preenchia. Cheguei na boca do Mackenzie e falei, e agora? O que eu vou fazer? Todo mundo falava, faz direito, faz direito. Eu falava, não sei o que é isso, né? E eu acabei optando por administração. Até porque eu percebi que, fazendo administração, eu poderia deixar para escolher depois. Você poderia trabalhar com marketing, com RH, com finanças, e a pessoa não sabia muito o que fazer. E como eu era a primeira pessoa da família a fazer faculdade, e meu único exemplo ali era o meu pai de trabalho, né, que ele, enfim, foi eletricista a vida inteira pelo Itaú, eu não queria fazer engenharia elétrica. Né? E aí eu, enfim, fui fazer administração. Entendo hoje, olhando para trás, que o que determinou essa carreira em finanças acabou sendo o meu estágio. Porque eu trabalho desde muito cedo, né? Mesmo antes da faculdade, eu já trabalhei em bife infantil, fui vendedora de shopping, vendia roupa para homem, que assim, é uma coisa muito fácil da gente fazer. Leitura de ambiente, leitura de pessoas, né? Então, quando eu fui procurar estágio, foi bacana porque eu já tinha toda essa experiência, então não estava tão cru assim. Mas o estágio em si, que foi na Ford na época, foi em finanças. Foi em finanças. Então, todas as oportunidades que apareceram depois foi por conta do estágio. Então, assim... Então, você começou na Ford, depois Avianca... na verdade, foi tão rápido bem assim, né? assim. Não. Para quem acompanha, ou para quem já acessou meu LinkedIn, vê que assim, a gente tem mais algumas passagens antes de chegar no setor aéreo. Mas, basicamente, assim, foi sempre finanças.
Da Ford eu fui para banco. E quando a gente está para se formar, você presta tudo quanto é processo de trainee, né? Sim, sei bem. Eu queria aquelas coisas mais sofisticadas, Sim. tipo a Unilever, alguma coisa do tipo. Não rolou, né? Não rolou? Mas eu fui ser trainee no banco BMC, ele nem existe mais, foi comprado pelo Bradesco na época. Mas para mim foi uma super porta, né? Poxa, né? Você trainee, Sim, eu também comecei como trainee. A gente queria muito. Não, exato, sei né? bem. Você fala, é chique, você vai ser, né? Você vai conhecer toda a empresa, vai virar gerente. Não era um trainee tão sofisticado, tão Unilever, assim. Mas foi muito importante também, porque, enfim, me formei, a Ford não efetivava e eu fui direto pro BMC. Do BMC eu fui pro BBM, que era um outro banco, um pouco mais estruturado, vamos dizer assim. Infelizmente, esse banco acabou indo para o Rio de Janeiro, o que me fez ir para a indústria. Que foi bacana, porque do BBM eu fui para a Becton Dickinson, a BD, que todo mundo conhece. Se a pessoa não conhece a BD, a próxima vez que vocês forem medir a pressão na farmácia, olha lá, vai estar lá BD. Vai estar lá BD. E foi minha primeira... Empresa americana. Empresa americana, então assim, total quadradinho, sua mesa, seu nome, um crachá desse tamanho. E minha primeira oportunidade em tesouraria. Então foi aí que eu me apaixonei pela coisa, né? Então assim, apesar de eu ser CFO hoje, o meu core, eu brinco, o meu sangue, ele é tesouraria, né? Conta pagar, receber, fluxo de caixa, crédito, cobrança. Ai, olha o prazer que ela fala. Como o ser humano é diferente, né? Olha, ela vibra. Dívida. Gente, ela vibra com isso. É uma delícia. Eu gosto. Mas foi aí que eu me apaixonei pela coisa, né? Então, da farmacêutica, eu acabei indo para logística, porque eu fui para Penske. Você rodou bastante. Mas outra americana também, né? A Penske de logística, um pouco menos, um pouco mais rústico o ambiente, vamos dizer assim, mas foi legal também para aprender como sobreviver num ambiente diferenciado. E na Penske, acho que tem uma coisa bacana, que foi o meu primeiro referencial de mulher líder. Porque eu respondia, apesar de eu ser especialista, eu respondia direto para a CFO, que é a Ivanira Correia, acho que muita gente de finanças a conhece de mercado, e eu via ela mandar em todo mundo. Eu via nas reuniões que se fala, gente, quem que domina a reunião, né? Quem que faz? Era ela. Então foi meu primeiro exemplo de mulher líder, enfim, ela acabou sendo minha mentora, é minha mentora até hoje, de carreira. Olha, que legal. Eu esqueci de comentar na nossa abertura, e a gente vai chegar nesse capítulo, mas a Tatiane é uma das fundadoras da WCFO Brasil, que é uma organização para mulheres CFOs, para fomentar, né, mais mulheres em finanças. Então, você realmente assumiu também essa causa como parte da sua carreira, da sua trajetória. Porque assim, como eu tive, vamos chamar de oportunidade para ficar bonitinho, né? A oportunidade de sentir na pele a dificuldade que é ser mulher em finanças, né? Que é ser uma das poucas, às vezes, a única mulher na sala. Quando apareceu esse convite da WCFO, a ideia é a gente pegar as mulheres que estão ali na média gerência, vamos dizer assim, porque até ali a gente consegue chegar. O teto acaba sendo ali de gerente para diretora financeira. Vamos aproveitar que você tocou nesse ponto, Tati, para explorar um pouco isso. Qual é a principal dificuldade da mulher crescer na área financeira? O que você sente hoje? Eu acho que a primeira dificuldade é ela ser ouvida. As pessoas entenderem que o que ela está dizendo é relevante, apesar dela ser mulher. Olha que bizarro, a gente está em 2026 ter que falar isso. Mas... Tem um viés de que mulher não entende de finanças ainda no mercado? Assim, vamos pensar se a gente fizesse assim, manda todo mundo fechar os olhos e fala assim, me descreve um CFO. Ninguém vai descrever uma mulher. Uma mulher, ou no meu caso, extrovertida, menos formal. Geralmente eles vão descrever um homem, um senhor, provavelmente de óculos, careca, cabelo branquinho, com uma cara de malvado, falando não tem budget, né? E assim, é o meu avesso. Então, acho que uma parte da dificuldade é esse viés inconsciente, sim, que as pessoas imaginam que precisa ser um homem, que ele precisa ser duro, que ele tem que tomar decisões muito importantes para a empresa. Gente, mulher também consegue, porque a gente vem com a mesma preparação, né? Com a diferença de que, às vezes, a gente consegue chegar no mesmo resultado, só que de uma forma diferente. Né? Então, às vezes, eu não preciso, se for necessário, sim, né? Você ir com o pé no peito, às vezes é necessário, mas assim,
se existe uma forma mais inteligente de eu fazer isso, mulher come pelas beiradas. Eu acho que nesse ponto a gente consegue ser um pouco mais... habilidosa? Habilidosa. Eu não vou falar estratégica, porque eu conheço CFOs muito estratégicos e seria injusto. Mas eu acho que a gente tem habilidades diferentes, complementares. Complementares, né? Sim. E como que você fez para ocupar esse espaço dentro de finanças? Falando de habilidades, depois a gente vai voltar para a tua carreira e vamos explorar melhor essa passagem pela aviação, que é bem interessante. Mas falando de personalidade, de características pessoais da Tatiane, o que você entende que te ajudou a ocupar esse espaço hoje dentro? Você aprende a fingir retardo. É isso. Então, assim, você está lendo um ambiente, você está ali numa sala, sei lá, já aconteceu, discutindo com um banco, um FDIC. Não vou falar o nome do banco por uma questão de bom senso. Eu, com todas as informações, tentando descobrir custo, porque a parte mais difícil de você montar o FDIC, pelo menos na época, era custo. Né? Assim, é muito alto o custo administrativo, então às vezes não fechava a conta. Então eu ia com muitas perguntas assim, mas o custo disso, mas quanto que vai ser isso por mês? Eu era absolutamente ignorada. E eles respondiam para o meu chefe na sala. Né? E aí eu falei, bom, eu tenho duas opções. Levantar e falar, não sou enfeite, né? Ou de um outro jeito. Aí chegou uma hora que eu falei assim, gente, vocês precisam responder para mim também, hein? Né? Falei, alguém aceita uma água, um café, para a gente dar uma respirada? Porque assim, respondendo para ele, olhando para mim, as perguntas estão aqui, né? Então, eu acho que essa habilidade, assim, o fingir retardo não é de uma forma ruim. É de você falar assim, poxa, eu consigo me adequar nessa situação e eles vão ter que entender que não é escolha me considerar relevante. Eu estou aqui nessa cadeira e não é de enfeite. Então, assim, hoje quando eu olho, né, essa Global Head de tesouraria na Gol, poxa, é uma indústria tão complexa que assim, se eu não tivesse dado conta, eu não teria ficado 6 anos. Sem dúvida. Então, no final das contas... E que 6 anos, né? Você passou por pandemia, você passou por um período extremamente desafiador. Eu brinco com o meu chefe, que me contratou na época, o Mário Lial. Aliás, um abraço, Mário. Foram 6 meses vivendo o sonho de trabalhar na Gol, porque eu entrei em julho de 19. Virou o ano, e foi quando eu fiz 40 anos, e aí eu fui para a França com o marido, eu voltei, pandemia. Aí ele virou para mim e falou, cara, isso foi a melhor contratação que eu fiz. Falei, por quê? Você acabou de sair da RJ da Avianca e está vindo aqui para passar pela pandemia na Gol. Nossa! Então, enquanto você tinha alguns cargos de liderança desesperados em ver a situação de você sair de 800 voos por dia para 80, e você olhar aquilo no caixa, porque a gente para de entrar dinheiro, né? E assim, a aérea, a Gol inclusive, né? A gente faz muita antecipação de recebível. Você para de ter recebíveis, é como se você assim, cortasse o sangue ali. Só que realmente a situação que eu tinha passado na Avianca há pouco tempo antes era muito pior que aquilo. Então o pessoal falava, não tem dinheiro. Eu falava, tem. Pera, tem pouco, mas tem. A gente não vai conseguir pagar nada. Eu falava, pera, mas a gente vai conseguir pagar salário. Na Avianca não tinha nem isso, né? Como eu fiquei até o final, até apagar a luz, assim, foram os últimos 3 meses, eu não recebi um tostão. E lá, então assim, era, como eu posso dizer, existia uma forma de se manejar aquele caixa, que ele era pequeno, mas ele não era inexistente. Então, acho que até a parte de como eu reagi, porque as pessoas olhavam muito para quem estava na boca do caixa. Então, assim, se o tesoureiro não está maluco, se ele está sorrindo, se ele está conseguindo trabalhar, então, pera, não precisa sair correndo ainda. A gente está numa situação ruim, mas existe uma forma de contornar. E foi exatamente o que a gente acabou fazendo na época. Qual foi a estratégia? Né? Meu Deus, a pessoa precisa ser formada em Harvard, no MIT. Não. Você precisa respirar, olhar o que você tem de formação, e isso aqui é a parte mais importante. Você tem que tomar decisão. Gestor, diretor, CFO, não importa o cargo, que ele não toma decisão. É melhor uma decisão que não seja tão acertada ao não tomar a decisão. Exato. E hoje eu vejo muitos líderes que têm essa dificuldade. Essa dificuldade eu não tenho, de tomar decisão e assumir o risco que vem com a decisão tomada. Então, na época, qual foi a estratégia? Sentar com todo mundo, com todos os stakeholders, ser o mais transparente possível até onde dava e falar, gente, vamos todo mundo... A gente tem um prato de comida para alimentar uma população. A gente vai dividir.
Então, primeiro a gente chegou nos bancos e falou, bancos, eu preciso de prazo para eu poder te pagar. Se eu quebrar é ruim para você, porque você não recebe, né? Vai ficar ruim para o seu balanço, enfim, me ajuda, me dá prazo, sem me matar nos juros. Os bancos toparam. Aí a gente foi para os lessores. Lessores, eu sei que os aviões são de vocês, mas, né, vamos lá. O mundo está fechado. Você quer tomar um avião de volta? Você vai fazer o que com o avião? O que você vai fazer com esse avião? Então, sim. Eu te pago um pouquinho por mês, aí eu não morro aqui, você não morre aí, e assim, todos os lessores vão receber o mesmo percentual. Vocês topam? Topa. Aí eu falo, o banco já topou. E aí você vai pro próximo. Aí você vai pro seu time interno, para você poder falar, olha banco, olha lessores, eu tô cortando na carne aqui. E fala, pessoal, a Gol não vai demitir ninguém. E não demitiu. A Gol foi a única aérea que não demitiu. Mas a gente vai precisar cortar o salário um pouquinho. Você vai ficar da tua casa, você vai trabalhar um pouquinho menos, mas a gente vai precisar cortar. Vamos, para todo mundo manter o emprego? 15 mil famílias? Vamos. E aí você vai para os fornecedores. Os fornecedores, o banco já me ajudou, o lessor já me ajudou. Eu já cortei na carne aqui. Eu não quero perder nenhum fornecedor. Eu vou pagar um pouquinho para cada um. Vamos junto? E a gente conseguiu pôr água no feijão e sobrevivemos. Uau! Contando assim, né, com toda essa didática, parece tão fácil, mas eu só imagino o que foi essa habilidade de negociação e o que foi mais importante para você? A comunicação, o nível de transparência, o saber ouvir, gerar confiança. Me fala assim, o que você acredita que foi o determinante para você ter tido tantos sims nessas negociações? Um time de apoio, que provavelmente você tinha ali um bom time também te assessorando juridicamente, com informações, enfim. É difícil a gente achar uma coisa única, assim. Eu acho que a comunicação ela foi essencial. Então, todo mundo, todos os stakeholders sabiam o que estava acontecendo com a Gol naquele momento. Então, assim, foi absolutamente, como é que a pessoa fala, hobby aberto, kimono aberto, sei lá. Eles sabiam os nossos números. Então, tudo aquilo que podia ser divulgado, porque a Gol é uma empresa de capital aberto, então, né, seus números já estão no mercado, tudo aquilo que podia ser divulgado era divulgado. Para todo mundo. E ao mesmo tempo. Então, assim, os bancos sabiam, os lessores sabiam, o time sabia. Porque aí eu penso o seguinte, se eu preciso do time funcionando para me ajudar nessa estratégia, eu preciso que o cara não esteja com medo de ser mandado embora. Exato. E que ele saiba que ele vai poder comprar o arroz e feijão para a família dele e jantar à noite. Então, isso manteve o time, a pressão controlada. Gente, a pressão controlada, lembrando que a gente estava no meio da pandemia e a gente não sabia se ia estar vivo no dia seguinte. Não é verdade? Então, assim, mas era uma pressão a menos. Então, você vai manter seu emprego, você me ajuda, a pessoa consegue entregar o máximo possível dentro daquela situação. Então, acho que comunicação foi essencial e o apoio tanto do time quanto dos meus líderes na época, porque claro que eu não fiz nada sozinha, né? Eu era representante da tesouraria nesses fóruns onde a gente ia ter conversas difíceis, mas a gente ia preparado para ouvir também o outro lado, para entender, porque pensa assim, gente, ninguém sabia o quanto tempo ia demorar a pandemia. Eu lembro que quando a gente começou a conversar na Gol, a gente imaginava que era um negócio de 6 meses. Né? Tanto que a gente foi uma das últimas empresas a ficar 100% de home, porque a gente achava que ia ser uma coisa rápida. Então, assim, como ninguém sabia o que tinha no horizonte, eu imagino que os lessores, os fornecedores, os bancos, também tinham que se preparar para assim, poxa, eu preciso ter um pouco mais de paciência e ir junto com os meus clientes, senão assim, se um quebrar, dava a impressão que ia ser um efeito dominó. Entendeu? E pensa assim, a gente está no Brasil, você abriu falando da importância da aviação no mundo, enfim, mas no Brasil a gente tem uma questão ainda maior, é essencial porque você não consegue ir de trem daqui para Manaus. Exato, não tem outra via, né? Não existe, então assim, a aviação ela é essencial até nesse sentido, porque a gente precisava transportar medicamento, a gente precisava transportar as pessoas até para enterrar seus entes queridos que estavam longe. Por isso que não foi 100%, né? Ficou 10% funcionando, nem que fosse um voo diário para cada lugar do Brasil, para o país não parar.
Exato. E na época até, né, surgiu não, o governo vai ajudar as empresas aéreas, né? A gente acreditou, né? Bobão. Acabou nem acontecendo no final do dia, porque, enfim, o pacote que foi proposto era inviável para todas as aéreas, nenhuma das três pegou, mas passamos. Entendeu? Deu certo. Aí depois, claro, a gente voltou com os bancos, com os seleções, falou, gente, obrigado. Agora a gente volta a pagar direitinho, vamos negociar prazo, vamos negociar juros e, com o time, salário completo de volta. Obrigada pela sua paciência. E Tati, pegando essa história, a gente falou bastante sobre Gol, você teve também a Avianca, que foi aí um outro capítulo que te preparou, talvez para esse desafio que veio depois, sem dúvida. Que muita coisa você já tinha, principalmente em termos de negociação, você já sabia os caminhos, sabia a abordagem que funcionava. O que essa experiência, pegando a Avianca e depois Gol, te ensinou a respeito de liderança sob pressão que nenhum MBA conseguiria ensinar? Nossa, gente. É difícil falar até sem me emocionar, porque é muito... Quando você passa na pele, assim, é um negócio muito... é pessoal mesmo, né? Então, eu lembro que na Avianca foi complexo, porque me chamaram para uma reunião. A hora que eu entrei, eu falei assim, só tem diretora aqui, eu não era diretora, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu falei, ou vou ser mandada embora, ou vou ser muito difícil. Alguma coisa boa. Também, né? Vou ser promovida, eu não sei. E aí, assim, era um petit comitê com os donos, porque a Avianca, apesar dela ser uma aérea, chegou a ter quase 15% dos voos no Brasil, era uma empresa de dono. Então, os donos, diretora jurídica, todos os diretores. E ali só foi comunicado que nós estávamos entrando em RJ. Que existia o risco, eu sabia, porque eu estava na boca do caixa e sabia que a gente estava correndo um hiperrisco no momento que a gente parou de pagar lessor, por conta de falta de caixa. Porque a Avianca, ela oferecia um serviço premium e a gente conseguia uma quantidade alta de passageiros no momento que a pessoa comprava em cima da hora. Porque como funciona a precificação, né? Não vou dar aula de precificação, não tenho nem condição técnica para isso. Mas... eu adoraria, mas talvez seja tema para uma outra conversa. A gente vai precisar de um especialista. Mas pensa o seguinte, quanto maior a antecedência na compra da passagem, mais barata. E aí, quando as pessoas iam comprar passagem muito próximo, o preço de todas as aéreas sobe pelo menos cerca de 30%. A Avianca não subia. E era aí que ela ganhava, que ela lotava os voos. Só que assim... eu estou cobrando menos para oferecer um serviço maior. Então, assim, a questão de custo ali não fechava, infelizmente, né? Não fechava. Todo mundo amava voar Avianca, mas não fechava. Verdade. Então, era um risco iminente, considerando que eu estava na boca do caixa. A gente ainda tentou lançar uma debênture na época, enfim, não rolou. Então, apesar disso, foi um susto, porque eu não estava preparada para ouvir aquilo. E eu estava ali como gerente, porque estávamos sem CFO na época. E naquele momento, assim, ninguém precisou falar assim, Tatiane, fica em pé, comandante, a partir de agora você toca o barco. Não precisava falar, porque era óbvio que, como responsável pelo caixa, uma vez que a gente muda completamente o cenário quando você entra, eu não sabia o que era passar por uma RJ, né? Em termos simples, tudo que você vai fazer, você precisa pegar a autorização do administrador judicial. Então, eles colocam uma pessoa dentro da empresa, full time, onde você precisa chegar para ele e falar assim, olha, estou pretendendo pagar hoje estes fornecedores ou estas contas por conta disso. Você precisa justificar. Então, apesar do dinheiro ser seu, não é você que manda. Por quê? Porque você está devendo para um monte de gente, inclusive trabalhista. Exato. E aí eu falei, tá bom, como que eu vou fazer para eu decidir o que vai ser pago? Como o dinheiro já era curto, a gente já tinha feito um projeto, aí foi Tatiane, na pessoa física mesmo, que desenvolveu, que era como se fosse uma semanal, uma mesada para as áreas pagarem os principais fornecedores. Só que isso não ia funcionar mais, porque o dinheiro ia estar ainda menor. Então, o que eu fiz? A gente montou um comitê com todos os diretores, onde eu tinha... A minha missão era sair da sala com a decisão tomada do que seria pago. E vocês imaginam assim, mais uma vez, mulher... Eu era gerente e eu tinha que organizar... Jovem, na época. Jovem, né? E aí eu tinha que entrar com essa carinha numa sala com um monte de diretor que já estava estressado, preocupado e alguns, né, bravos.
para tomar essa decisão. Então, eu falava, gente, o seguinte é esse, nós temos este valor em dinheiros e nós temos essas contas para pagar. Não podia falar, vai, sai no tapa e aí, decide. Eu falava, a gente precisa chegar na conclusão juntos aqui, no que a gente vai pagar. Então, teve de tudo nessa época. Teve porrada na mesa, teve gente saindo batendo na porta. Essa menina acha que manda na empresa. Eu falava, gente, acabou o show pirotécnico, a gente precisa voltar à mesa. Não podemos sair da sala sem a decisão, ou sem show pirotécnico. Então, entrava por aqui, saía por aqui. Até que as pessoas entenderam que, assim, eu estava ali mais para garantir que a gente ia sobreviver do que qualquer outra coisa. Então, não é um papel que foi me dado, é um papel que eu fui obrigada a assumir e que me trouxe muita casca. Foi obrigada pelo teu senso de responsabilidade, né? Pela tua personalidade, pela maneira como você encara o trabalho. E eu era ali a responsável de finanças. Se você quer, você não quer, não quer. Eu poderia ter saído correndo. Falar assim, gente, muita gente, assim, a quantidade de gente que começou a pedir demissão dali para frente foi gigantesca. Mas talvez essa minha postura de falar, gente, tá aqui, vai, vamos junto, deixa eu organizar. E aí eu pegava essa informação, sentava com o administrador judicial, falava, olha, o racional é esse, vou pagar isso, vou pagar isso, vou pagar isso. Tá bom? Pegava o ok e pagava. E muitas coisas eu falava, não vou pagar isso. Por quê? Porque não tem pé e cabeça, gente, eu pagar dentista. Eu lembro dessa discussão, sei lá, com o diretor do RH. Eu não vou pagar. Mas foi descontado em folha. Eu falei, colega, FGTS foi descontado em folha e a gente não está pagando, meu bem. Então, era esse tipo de discussão que tinha. E foi isso que eu entendo que me deu corpo, assim, que me deu estrutura mesmo, né? Para passar pela pandemia na Gol com um pouco mais de tranquilidade, se é que eu posso chamar isso de tranquilidade. Eu entendo. Não, e uma coisa que você falou que para mim é um padrão do setor aéreo e a gente está vendo vários cancelamentos de voo acontecerem agora por conta das guerras, de aumento do preço de combustível, ou seja, isso é meio que uma constante. Tem muita coisa que está completamente fora do seu controle. É isso. Qual é o tipo de maturidade ou a característica mais importante de um líder para lidar com uma situação da qual você controla muito pouco? Primeiro, resiliência, porque você não tem opção. Você sabe, você tem consciência que você está num setor volátil. Eu lembro que quando eu estava na Gol, eu falava, gente, que ninguém espirre na China. Que alguém espirrava na China, mexia no preço do petróleo, aumentava o custo do hedge e a gente não sabia o que ia fazer. Todas as aéreas no Brasil, pelo menos na época em que eu estava diretamente na aérea, tinham um percentual ali do combustível hedgeado, né? O que é hedge? Porque ninguém tem obrigação de saber. É uma proteção. Se o combustível for para R$1 zilhão o barril, a empresa não quebra. Então, é uma proteção mesmo. É um produto bancário que você faz para se proteger. Só que é muito caro, é inviável você fazer para 100%. Então, as aéreas tinham, assim, no máximo 30% ali do valor hedgeado para garantir que, se a gente tivesse uma loucura como está hoje, né, $112 o barril do petróleo, o teu business não para. Na verdade, não é que ele não para. Por que está tendo tanto cancelamento? Você precisa voltar, olhar para a tua pauta de voos, ver os voos que faz sentido econômico você manter. E fora isso, mesmo os voos que fazem sentido econômico, existe um número mínimo de passageiros, pelo menos para você ficar no break-even. Então, hoje o que as aéreas estão fazendo não deu meu break-even, sinto muito. Você vai no outro voo, porque aí eu junto você com mais meia dúzia, com mais 20 daqui, aí o meu voo vai cheio e eu consigo pagar. E essa decisão que a gente sofre na pele como cliente, ela é tomada, então, em que fórum dentro da empresa? Na tesouraria? Não. No comitê? Não. Quem toma esse tipo de decisão? É operações. Operações. Porque... Mas sob a orientação... Sobre a orientação... Essa lógica financeira, é mais da passada... parte de pricing tá, do que da parte de tesouraria per se. Porque a parte de pricing, assim, pensa, são 18 precificações distintas para um voo. 18, pelo menos eram 18 na época que eu estava lá. Então, existe toda uma lógica de peso, por exemplo, peso de mala, de quantidade de passageiro, que chega num preço ótimo, vamos dizer assim. Então, essa decisão de qual voo cancelar já de cara e qual voo cancelar no durante é feita por operações junto com pricing. Porque eles que têm expertise para falar, gente, esse voo vai dar prejuízo.
ou não vale mais a pena a gente ir para Manaus nesse momento, sei lá. Porque o ICMS em Manaus está muito caro, eu não vou ter como pôr combustível lá para voltar para cá. Exato. É uma área mais remota, você não tem outra opção de abastecimento. Porque até isso entra na logística do pricing da aérea, né? Porque como você tem um ICMS em cada estado, até isso você vê onde vale a pena você abastecer, né? Sei. Então, isso eles também levam em consideração. Fora custo do aeroporto, custo, como a gente estava discutindo há pouco, de quando você tem o cancelamento, o custo que eu vou ter com o passageiro, até isso entra na conta para ver se vale a pena cancelar aquele voo ou não. Né? Então, nesse ponto, a aérea no Brasil ela é muito penalizada, porque ela tem uns custos adicionais que aéreas de fora não têm. Né? A gente chegou a fazer um estudo na Gol, eu acho que era a Ryanair, uma low cost americana, se ela entrasse no Brasil naquele momento, ela perdia 72% da competitividade, por conta de custos que só existem aqui. Uau! Né? Então, tudo isso precisa entrar na conta na hora de decidir cancelar um voo. É dinâmica a coisa, por isso que é divertido. Eu tô vendo que você... Pra gente é um problema, mas para você acaba sendo como que um desafio intelectual e uma maneira de lidar, de fazer a coisa funcionar. Se não for complexo, talvez eles precisam de alguém com outra característica, não precisa de mim exatamente para estar lá. Você pode pôr alguém mais low profile, mais tranquilo, né? Que só toca o bumbo, eu não consigo me imaginar. Ou seja, você gosta de desafio. Eu gosto, meu marido brinca que eu gosto de problema. Você gosta de entrar para arrumar a casa, né? Para resolver problemas. Alguém traz a caixa de Lego e fala, agora monta, arruma, explica. Explica. Né? E você sabe que a gente está falando de caixa de Lego, teve uma época na Gol que a gente teve que fazer uma reestruturação dos bonds. Bonds são como debentures aqui no Brasil, só que você faz com o banco de fora. E aí a gente ia ter que juntar 3 bonds com valores diferentes, que a gente devia para pessoas diferentes e com garantias diferentes, ia sair um só. Falei, como é que eu vou explicar isso pro meu time? Eu reuni todo mundo numa sala, levei uma caixa de Lego e eu expliquei para eles como seria a reestruturação de bonds com Lego. A hora que acabou a reunião, eles vieram para mim e falaram assim, você devia dar aula. Falei, gente, tá na pauta. Um dia, né? Faculdades. Tá né? mesmo? Por aqui. Tá na pauta? Tá na pauta. Eu tenho mestrado que ajuda, né? Mestrado em finanças. Mas eu estou estudando para fazer um doutorado em neurociência e comportamento, para juntar tudo isso e virar uma pessoa diferente. Que legal! Já tem aí um plano do Não, pós? gente, já tem não. Gente, eu trabalho com finanças, o meu plano para 5 anos está pronto em casa. Óbvio, tem que ser. Tem que ter. Tem uma coisa que a gente observa, eu observo muito como consultora organizacional, trabalhando com times executivos, que o CFO, ele normalmente em situações de crise, ele se comporta como o adulto da sala. É isso. Aquele que coloca a regra, que diz o que pode, o que não pode fazer, que todo mundo para ouvir. Me fala como é que você se sente, se essa percepção faz sentido para você. Faz sentido, em especial em momentos de crise. Porque é como se fosse assim, é natural que você se torne um adulto da sala, porque as pessoas vão olhar para você e falar, e agora? E agora? Tem dinheiro? Tem quanto? Tem até quando? Quanto que eu posso gastar, né? No caso da Gol, por exemplo, você tem às vezes coisas que não são dinheiro, mas que ela pode virar dinheiro. Então assim, a gente chegou a ter 2,5 bi em recebível de cartão de crédito. Isso é ouro para o mercado. Nossa. Você pode chegar no banco e oferecer aquilo como garantia. Primeiro que você pode antecipar de cara, né? O banco não é obrigado a aceitar, mas você pode... O recebível de cartão de crédito ele é muito líquido, então ele é um bom recebível, você pode antecipar. Ou você pode juntar ele num pacotão e fazer uma operação diferenciada com ele. Assim, essa informação é só o CFO que vai ter. O que você tem na empresa que você pode transformar em dinheiros? O que é líquido? Eu posso vender um avião? Não, o avião não é meu. O avião é leasing, droga. Eu posso vender a peça do avião. A gente pegou peça de avião, transformou em garantia e fez uma operação. A marca. Poxa, a marca Smiles, a marca Gol. A gente chegou a fazer uma operação onde usou... não é a marca que a gente fala, tem uma outra forma de falar, mas é a marca, que tem um nome bonito, sofisticado, Sbrubbles, para falar a marca. A gente pegou o valor da marca, fez o valuation com uma empresa super séria, claro, né, para ver quanto valia o show, e valia muito. E a gente juntou as duas, Smiles e Gol, e fez uma operação.
Então, assim, quem, além do CFO, vai conseguir falar assim, vamos olhar aqui para casa e ver o que dá para vender? E isso Entendeu? é meio paradoxal, porque exatamente como você explicou antes, quando a gente pensa num CFO clássico, a gente pensa naquela figura conservadora, naquela figura muito de administrar e propor regras, mas eu não penso numa capacidade empreendedora de ver o que pode ser transformado em dinheiro, numa criatividade para dizer, puxa, tem isso aqui que pode virar um recebível de curto prazo. Então, tem esse lado do CFO que não é tão... O mercado não reconhece tanto. É porque, primeiro que ele não é tão óbvio. Não é tão óbvio. E os melhores CFOs, de fato, são assim? Criativos, empreendedores, com essa capacidade de fazer dinheiro, digamos assim? É difícil falar os melhores CFOs, mas dentro na minha da opinião, sua referência, sim. vai. Dentro da minha referência, sim. Eu discutia isso ontem à tarde num café com um grande amigo headhunter. Que ele falava que tinha muitos CFOs que ele admirava de olhar de fora, que era aquela coisa assim, quadradinha, né? Terno escuro, essa linha bonitinha, sem muita coisa, uma planta velha ali no canto, alguma coisa do tipo, aquela cara de tristeza. Mas que o cara tocava muito bem o bumbo quando tinha dinheiro. Sim. A gente é fácil. Quando tem Eu dinheiro, tenho dinheiro, exato. Eu pago as contas, eu mostro um resultado bonitinho, sento lá com o meu FP&A, né? E me sinto super importante apresentando aquilo na lousa, falando 15 palavras em inglês. Olha que maravilha. E funciona para algumas empresas. Mas que ele admirava os CFOs que, na verdade, passavam por crise ou por momentos mais difíceis, porque é ali que você se prova. Exato. Você pode chorar, sair correndo no colo da sua mãe, e às vezes dá vontade, para ser honesta, mas você pode simplesmente encarar e falar, gente, vamos ver o que a gente tem aqui? E vamos tomar a melhor decisão com a melhor informação que a gente tiver agora. Mas vamos todo mundo junto? Todo mundo topa o risco? Né? Então, assim, no final das contas, o CFO que ele passa por esse tipo de situação, ele se torna mais habilidoso. Porque você precisa sobreviver àquilo. Então, não é opcional. Então, pessoal, como você conseguiu passar por tudo isso? Não tinha opção. A gente tinha que trabalhar com o que estava ali na mão. E para mim realmente não é penoso. Eu gosto de tomar essas decisões mais complexas, porque é claro que você não vai ter toda a informação e é legal, é bacana que você tenha um time que às vezes tem habilidades maiores que a tua e conhecimentos maiores que o teu em alguns assuntos. Então, por exemplo, para Red, eu fui aprender a lidar com Red na Gol. Eu aprendi Red com o meu chefe na Gol. E aí a gente tinha um especialista, que muito bom por sinal, que ele virava como se fosse um advisor nosso. A gente tinha um advisor externo, claro, mas... Então a gente sentava para discutir com ele, com o advisor externo, tarará, então a gente pegava toda a informação e aí com aquilo a gente tomava a decisão. Né? Então é muito bacana você ver isso acontecer na vida real. Então não é que eu gosto de problema, gente, não é doença mental, não é isso. Mas eu gosto de ser útil o suficiente assim, para que essas minhas habilidades possam ser utilizadas. Você gosta de resolver problemas práticos, né? E você gosta de aprender. Eu sinto assim, no meio a da tua coisa motivação pelo aprendizado. Você falou no início e de fato é o que te move. Então, porque você não tem como. Eu sou uma pessoa muito mais preparada depois de ter passado pela Avianca e pela Gol. Eu enfrento qualquer desafio que venha e falo assim, toma. Você fala, tá bom, vai, me explica como é que funciona aqui, porque eu não vou saber tudo. Claro, você vai aprender o setor, mas essas habilidades todas, elas ficam ali como se fosse uma mochilinha nas tuas costas. Você vai pro resto da vida. Só vai somando, né? É muito legal. Agora, fala dessa transição para a Sua Sport. Como é que foi sair da Gol para a Sua Sport? O que te motivou a fazer essa transição? Sim, vamos ser honestos, né, gente? A cadeira, claro. Porque você fala assim, poxa, por mais que Head global, Head de tesouraria na Gol seja uma coisa muito grande, muito importante, complexa, porque eram 18 países. Eu fui promovida na Gol quando eu ganhei essa parte a nossa parte internacional. E nesses países não era só tesouraria. Não que só tesouraria... É que só tesouraria na Gol é uma sacanagem, a tesouraria é muito parruda, mas... Aí sim, lá eu tinha que ver, às vezes, aeroportos, RH, FP&A, lá era tudo. Né? Fornecedores, de suprimentos, era tudo. Eu cheguei a ter 62 pessoas. Na verdade, quando eu fui promovida, foi engraçado que eu pulei de 26 para 62. Nossa, inverteu o número. Inverteu o número. Nunca vou esquecer isso. Que legal. Então, visitei todos os países, fui me apresentar, fui conhecer as pessoas, que isso é muito
meu em termos de liderança, né? Eu quero conhecer genuinamente quer saber o nome das pessoas, o nome, quem tem filho, quem mora em Carapicuíba, quem pega 10 horas de ônibus, quem torce pro mesmo time que eu. Então, né? Fui conhecer tudo, então aquilo já era muito relevante. Mas eu, no final das contas, eu era mais uma diretora financeira ou uma diretora de tesouraria, como queira pontuar. E o meu sonho era chegar na cadeira de CFO, afinal de contas, eu escolhi a carreira de finanças, né? Então, quando aconteceu, né, apareceu a oportunidade na Sua Sport, eu não sabia que era Sua Sport porque a vaga entrou como confidencial. Só que a hora que eu li a descrição da cadeira, eu falei, não, pera. Só pode ser. Não, eu não Você não tinha de ideia? cara. Não. É que a hora que eu li que tem vaga de CFO que você lê a descrição, e nem tô falando de síndrome de impostora, não, tô falando de bom senso mesmo. Que você lê, você fala, ok, não, para essa cadeira eu não consigo me candidatar ainda, porque ainda faltam alguns skills. Mesmo para ser CFO na Gol, eu consigo entender hoje que faltaria muito arroz e feijão. Porque ali o nível de decisão de uma empresa que fatura 20 bi no ano, capital aberto aqui, capital aberto em Nova York, com a situação que estava, a gente ainda teve o advento da Abra depois. Eu entendo que é um nível de complexidade que eu vou chegar um dia. Mas que naquele momento, como head de tesouraria, me faltavam algumas habilidades, sim. Só que a hora que eu li o descritivo da cadeira da Sua Sport, eu falei, só que eu dou conta que é. Vou aplicar para essa cadeira. E eu falei, minha cara essa vaga, parece que desenharam tailor-made para mim, assim. E eu apliquei e comecei a participar do processo. Até o momento que você assina o NDA, eles abriram a empresa. Eu falei, Sua Sport? Esta cadeira é minha. É minha, não tem como não ser. Eu tenho experiência em aviação. Eu tenho tudo que eles precisam para desenvolver o que é necessário para esse desafio. E foi bacana o processo, porque ele foi andando e aí eu fui sentindo que estava, né? Você consegue perceber quando está bem. Porque a última fase, eu fui entrevistada no aeroporto. Porque eu estava indo para Eurofinance, lá em Miami. Eurofinance é um encontro de tesoureiros que tem em vários lugares do mundo, tem no Brasil, inclusive. Só que aí eu fui convidada para participar de um painel lá. E como os caras pagam hotel, né, assim, para a pessoa que vai, eu falei, gente, eu não posso deixar de ir. É uma falta de consideração, de respeito, porque eles nunca mais vão me convidar se eu não for. Mas, por outro lado, eu não queria perder a vaga aqui, né? E aí, o que acontece? O meu chefe direto, que era o CFO Latam, ele morava em Miami e estava indo para o Brasil para entrevistar os últimos candidatos. O que ele fez? Ele falou, então, eu vou te entrevistar no aeroporto. Eu falei, esse cara está interessado em mim, senão ele não ia me entrevistar no aeroporto. O que eu fiz aqui do Brasil? Juro para você, eu fui com o cabelo arrumado, maquiada. Eu fui às 8 horas de voo assim na cadeira. Impecável. Impecável. Cheguei aqui cheguei em Miami, desci, fui no toalete, escovei o dente, pus o terno e fui esperar o cara no Starbucks. A hora que ele estava indo pegar o voo, então ele veio me entrevistar de moletom. Ele olhou assim e falou, você me desculpa. Falei, filho, quem está em entrevista de emprego aqui sou eu. Exato. Tem que estar a candidata aqui sou eu, né? E assim, eu acho não, eu tenho para mim que nesses momentos você tem que estar na sua melhor versão. Claro. Então, o meu conhecimento não vai mudar nada, né? E não é porque você está bonito ou você está feio, mas você se preocupou em estar impecável no emprego que você está buscando. É consideração, é respeito. É isso, é o peso que aquilo tem para mim. É para mostrar assim, eu me importo. Exato. E aí foi uma entrevista muito boa, a gente discutiu basicamente o setor, né? Porque é virar uma chave, porque você sai da aérea para ir para um prestador de serviço da aérea, que vai ter desafios diferentes, apesar de ser o mesmo setor. E ele queria ter certeza que, para os desafios que ele precisava, eu tinha condições de participar. E aí a gente fez a entrevista. Eu lembro que, gente, assim, foi uma adrenalina, um choque de adrenalina na hora que ele levantou e foi embora. Depois que você falou tudo, né? Detalhe, eu vim impecável no avião estudando. Juro pra você, me preparo como boa nerd e leia mais sobre o setor. Não sobre o setor aéreo que eu conhecia, sobre o setor de ground handling que eu conhecia menos. Né? Assim, o que você sabe de ground handling? A Sua Sport tem aquela escadinha que você sobe no avião, todo mundo já vê, e carrega a minha mala. E se alguém quebrar minha mala, eu vou brigar com a Sua Sport, eu vou brigar com a Gol. Ou provavelmente com a Dinata, que acaba sendo a primeira concorrente. Mas é o que eu sabia. Então eu fui estudar mais, saber concorrente, como é que era o mercado, quais eram os riscos, para mostrar para ele que assim, eu queria muito aquela vaga. E eu estava preparada para aquilo. Então foi consciente. E
saí de lá, no dia seguinte dei a minha palestra participei do painel na Eurofinance. A hora que abaixou a adrenalina, eu cheguei a ficar doente. Eu fiquei muito mal em Miami, mas eu entendo que foi pela descarga de... Claro. Você fez a entrevista, você foi lá, exatamente, né? Fez um painel que não é na sua língua natal, e por mais que você fale inglês, você fala assim, cara, alguém vai falar alguma coisa que eu não vou entender, o que eu faço? E deu tudo certo. E aí me ligaram 2 dias depois para falar que eu tinha conseguido a vaga. E eu fiquei absolutamente feliz, porque era o que eu queria, a cadeira. Eu falei, meu Deus, mas se você for agora, o que muda no dia seguinte? Nada, né? Você vai ter muito mais trabalho. E fala dos desafios. Como é que você tem hoje no topo da lista de desafios da Swissport? Assim, vamos pensar juntos. A Swissport presta serviço para a aérea. Se a aérea está passando por todas essas questões que a gente falou um pouco atrás, e eu já sei que a margem da aérea é desse tamanico, eu fico com um percentual do margem. Um percentual dessa margem que já é pititica. Então, eu tenho consciência que a aérea vai atrasar no pagamento. Porque quando eu estava lá, eu que pedia para atrasar o pagamento. Você sabe até com quem falar, né? Se duvidar. Tem até o celular das pessoas. Exatamente, eu sei quem está na boca do caixa. Quem é? Fui eu que criei, gente. Mas, enfim. O meu desafio, no final das contas, hoje, o desafio como Swissport é sobreviver a este momento. Por quê? Eu tenho vamos lá. Falando um pouco do Swissport, maior empresa de ground handling do mundo, 65 mil funcionários no mundo, sendo que 6.500 são no Brasil. Claro que isso muda, porque eu fecho uma base hoje, eu posso demitir 1.200 pessoas, eu abro outra base e contrato 800, então o RH é uma coisa viva. E diferente da aérea, onde meu maior custo era combustível, meu maior custo são pessoas. Pessoas, sim. Né? E aí quando a gente pensa em Brasil, 6.500 funcionários, 10% é staff, 90% operação, com um salário médio, R$2.000, que é a média do mercado, não é a média da Swissport. Então, você vai ter problemas diferentes. Eu não sabia, por exemplo, que existia um negócio chamado máfia de absenteísmo. Eu falava, gente, eu tenho 46 anos, eu nunca faltei na vida, na empresa, nunca faltei. Você passa mal, você bate o carro, mas faltar deliberadamente, isso não. Isso para mim assim, não existe, é uma não questão. As pessoas fazem um combinandinho. Você sabe ali o máximo de dias que você pode faltar sem ser mandado embora, sem entrar na caixa. O cara entra na CIPA. Aí você fala assim, olha... Tem toda uma estratégia. Coisa diferenciada, né? E aí você tem questão do sindicato. Então, assim, você precisa lidar com isso e considerar que dentro do teu custo, por exemplo, quando você vai precificar uma operação nova, então se eu preciso de 5 pessoas, eu preciso de 5 e alguém para cobrir as faltas dos bonitos quando não for. Entendi. Tem que ter sempre um excedente para... Na Gol a gente chegava a ter isso em algumas operações, não máfia de absenteísmo, não isso não, mas a questão de você ter alguém para a operação para cobrir quando alguém não vai. Sim, sim. Mas para mim foi chocante, para mim foi uma coisa nova, né? Eu não sabia que isso existia. Ter que olhar para resultado, porque esse não era um core meu na Gol. Então, assim, eu sei como o FP&A funciona, DRE e balanço, tranquilo. Mas eu ter que tomar decisões pensando nesse impacto punk, é desafio. Para eu ter que me preocupar com em que momento que a nota fiscal ela é reconhecida, porque as notas, enfim, como em qualquer empresa, às vezes a pessoa esquece na gaveta e depois lança, só que o impacto, eu não via isso na Gol, porque a contabilidade não estava comigo. Eu estava discutindo reestruturação da debenture com 12 advogados e 5 bancos. Hoje a operação é uma toda coisa glamurosa, financeira, né? Isso. In English, às vezes, mas lá não, lá peraí, então vamos fazer conta? Como que eu arrumo esse processo para eu ter menos notas entrando fora da competência? Vamos ter que falar com todo mundo? Vamos ter que repensar o processo de pagamento para que ele aconteça de uma forma em que essas notas não se percam? Porque isso afeta o resultado de uma forma muito relevante. Então, isso, apesar de parecer uma discussão muito operacional, ela tinha um impacto gigante no resultado. Então, quando eu penso em desafios, hoje, para a Swissport, seria sobreviver a esse momento de crise, gerar caixa, sabendo que eu tenho todos os meus concorrentes com o mesmo problema. Então, quando eu tiver um bid novo, eles vão pôr o preço lá no pé. E aí você vai ficar naquilo, se eu ponho o preço no pé, eu não me pago. Se eu ponho o preço que deve, eu não ganho o bid. E agora? Né? Claro que não é uma decisão só do CFO, você tem o CEO envolvido com a operação, com o comercial. Mas assim, pensando de uma forma geral,
esse é o tipo de preocupação que tem uma prestadora de serviço para a indústria aérea. Perfeito, perfeito. E cada voo que cancela eu não recebo, tá? Então, para mim também é ruim. Então, eu quero mais é que a indústria aérea funcione. Que voe muito, que o preço do petróleo vá lá no pé. Porque quanto mais voos, mais trabalho eu tenho, mais receita eu tenho. Entendi. Agora você está realmente olhando o sistema como um todo, né? Você já passou um outro ponto de vista. É como se tivessem me tirado daqui e falado, senta ali no canto, agora você vai ver de uma forma diferente. Isso. É o mesmo setor, mas é outro tipo de problema, outro tipo de decisão, outro tipo de coisa bacana. Excelente, excelente. Agora me fala, eu vou te fazer uma última pergunta para a gente fechar. Muitos executivos, hoje é muito difícil a gente falar que tem alguma área que não está, ou algum setor da economia que não esteja sob pressão, por conta do cenário aí que eu não preciso descrever, porque quem nos ouve sabe e está no campo, né, a maioria das pessoas. Para quem está na sua primeira cadeira de liderança, sob pressão, não sabendo direito o que priorizar, como se comportar, o que você daria como conselho, você que já tem essa casca, como você falou, né? Que já aprendeu tanto. Ai, meu Deus, conselhos da tia Tati. Vamos lá. Foi bacana porque umas semanas atrás eu estava no IBEF fazendo mentoria, justamente isso, para jovens que estão entrando no mercado de finanças, né? Não eram alguns líderes, alguns não líderes, mas que as perguntas vinham nesse naipe, entendeu? Como que eu sobrevivo? Como é que eu tomo decisão? O que eu faço, né? Não tem muito receita de bolo, eu acho, mesmo porque você vai ter pessoas com habilidades muito diferentes. E eu acho que essa é a riqueza da coisa. Porque se todo CFO fosse igual, que coisa chata, né? O cara tem que ser bom com números. Isso é o óbvio. É o óbvio. Mas não adianta, ainda mais considerando que eu tenho aqui aquela pimentinha de neurociência, porque apesar de eu não ter feito doutorado, ainda tenho um MBA que eu fiz e eu amei. O bom CFO, o bom líder, ele precisa entender de pessoas. Ele precisa gostar de lidar com gente. Não adianta o cara ser um gênio da matemática, mesmo porque para hoje, sinto muito, a gente tem IA. Exato. Antes tinha Excel, você contratava o jovem nerd, punha ali, mas nem isso precisa mais. Então, não é que é uma habilidade dispensável, muito pelo contrário, mas é muito mais rico, porque isso a IA não vai te ensinar. Você precisa gostar e saber lidar com gente. Então, se eu pudesse dar uma dica, conheça o seu time intrinsecamente. Conheça quem pega 3 horas de ônibus, conheça quem tem filho especial, conheça quem gosta de cachorro. Não é porque vai fazer diferença quem demora mais para vir, quem demora menos, mas é importante até para você ter sensibilidade. Quando você for pedir para alguém vir à noite trabalhando por você, você saber que para aquela pessoa aquilo vai pesar muito. Então, você gostar de pessoas, entender de pessoas, vai tornar você um líder mais humano. Com isso, você vai conseguir motivar as pessoas com aquilo que motiva cada uma das pessoas. E com isso, a pessoa vai trazer para você o que você precisa, que é o que? Resultado. Então, ela se sente mais tranquila, ela sabe que você está olhando por ela, ela entrega o resultado que você precisa e você consegue atingir aquilo que você busca. Olha... Então, não é receita de bolo, mas é que parece óbvio a gente falando, mas quantos líderes fazem isso? Fazem né? isso. Pouquíssimos. Se dão ao trabalho de passar e falar para a pessoa, bom dia, viu? Exato. Né? Então, essa é a minha dica de ouro. Para mim, funcionou em todos os locais que eu trabalhei. Eu não consigo pensar hoje em ser uma líder diferente disso. E é muito legal como você consegue, de fato, simplificar algo que a gente fala sempre, que é como líder humano gera resultado. É isso, gente. Né? Liderança humanizada gera resultado. Ouçam a Tatiane. E ela realmente consegue traduzir isso de uma maneira bastante lógica e sem perder essa sensibilidade. Tati, que delícia de conversa, que legal. Adorei, e olha, é uma coisa que está na vida da gente, né? O setor aéreo. Eu mesma, no início, antes de começar a gravar, estava reclamando com a Tati que tive 2 voos cancelados nos últimos dias. E vai ter assim, mais. É para a gente poder entender um pouco do que eles passam do outro lado, né? De como é que essa engrenagem toda se movimenta. Né? Então, muito, muito legal, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, foi muito bacana. Fala para quem está nos ouvindo, como é que eles conseguem se comunicar com você? Onde eles te encontram? Gente, super simples. No meu LinkedIn, Tatiane Mendonça. E vocês vão ver essa carinha aqui. E, né, poxa, tá difícil me achar jogar lá. Tatiane Mendonça Sua Esporte, ou Tatiane Mendonça Go, é fácil de achar. As outras redes sociais, por enquanto...
São fechadas. São fechadas, mas estamos trabalhando nisso. Em breve teremos aí um LinkedIn juntando finanças com comportamento, com neurociência. Ó, fica a dica. Muito bem. LinkedIn não, o Instagram. O Instagram. Mas por hora, no LinkedIn e lá tem e-mail, tem meu celular que não desgruda, tá grudado com o corpo. Fiquem à vontade. Se quiserem contratar uma mentora aí, alguém para dar aula, ela já disse que está. Estou à disposição, pensando gente. nisso. Excelente, Tati. Muito obrigada. Sucesso para você sempre. Obrigada pela generosidade em compartilhar de uma forma tão autêntica, ágil e apaixonada com os melhores líderes, que são os líderes AAA. Obrigada, querida. Obrigada a você. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.